o sentido da vida, dando continuidade à série de vídeos que fala sobre o sentido da vida do livro Reflexões Filosóficas, Filosofia e Cotidiano, página 36. A vida como um problema filosófico. Em 1882, o escritor russo Lev Tolstói escreveu um livro intitulado Confissão, conforme vocês veem aí a capa do livro. Nessa obra, há um trecho em que ele conta a história de um jovem que, fugindo de uma fera, entra em um poço para se esconder. Quando está lá dentro, porém, ele olha para o fundo e vê um dragão de boca aberta, esperando para devorá-lo. Como não poderia sair do poço por causa da fera lá fora, o jovem se agarra em um galho que crescia na parede do poço, para não cair nos dentes do dragão. Ao mesmo tempo, ele tem consciência de que haveria um momento em que suas mãos se cansariam e ele, inevitavelmente, mergulharia no poço rumo à morte certa. Enquanto isso, o jovem vê dois camundongos, um branco e outro negro, roendo o galho no qual se segura. Então, ele olha em volta e vê algumas gotas de mel escorrendo das folhas do galho e estica a língua para lambê-las. Então, o que isso significa? Por meio dessa história, Tolstói representa a vida humana, a qual nos agarramos, mas um dia já não será mais possível segurá-la e então virá a morte. Os camundongos significam a ação do tempo, o passar dos dias e das noites, que aproxima o ser humano cada vez mais de seu momento final neste mundo. Finalmente, a doçura do mel nas folhas são as coisas boas que encontramos na vida e que parecem lhe dar sentido, como a família, o sucesso ou o bem-estar material. Para Tolstói, as gotas de mel nas folhas eram sua família e a escrita de seus livros, nas quais sempre havia encontrado prazer. Às vezes, ele se sentia tomado por um sentimento de angústia diante da possibilidade da morte. Mesmo que visse em seus filhos uma continuação de parte de sua existência, mais cedo ou mais tarde, eles também encontrariam a morte. Quanto às suas obras, Tolstói as via como uma exaltação à vida. Mas, nos momentos em que a vida aparentava perder todo o sentido, as obras também pareciam perder a razão de ser. Esses momentos de crise foram se tornando cada vez mais frequentes, à medida que o célebre escritor russo envelhecia. A angústia que tomava conta dele não é algo exclusivo dos grandes escritores e dos filósofos do passado. Todos nós, alguns mais, outros menos, por vezes paramos para pensar na morte e em suas consequências para a nossa existência. Cada um de nós tem diante de si infinitas possibilidades. Com o passar do tempo, algumas dessas possibilidades se realizam, outras não. É possível estudar, fazer amigos, construir uma carreira profissional, ter filhos, juntar dinheiro. Mas o que será disso depois da morte?
O dinheiro e os bens materiais se dissiparão entre os herdeiros. A atividade profissional será desempenhada por outra pessoa. A família e os amigos ficarão arrasados, mas após um período de luto, retomarão a rotina. Desse modo, a vida da pessoa que morreu não passará de uma lembrança a ser evocada de tempos em tempos. No entanto, mesmo essa lembrança tende a desaparecer, pois os familiares e os amigos um dia também morrerão. Então, diante de pensamentos dessa natureza, é inevitável perguntarmos: qual o sentido da vida? Bem, gente, agora vamos ver aqui a biografia de Lev Tolstói. Lev Tolstói nasceu na Rússia no dia 9 de setembro de 1828. Com 9 anos, ficou órfão de pai e mãe, sendo criado por 2 tias. Em 1841, morre uma das tias e Tolstói resolve mudar-se para Kazan. Em 1844, ingressou na universidade, onde estudou ciências jurídicas e línguas orientais. Com 16 anos, já era um jovem culto e solicitado, destacando-se nos meios intelectuais do ambiente que frequentava. Em 1852, publica os capítulos de Infância, seu primeiro escrito autobiográfico, na revista O Contemporâneo, de São Petersburgo. Em 1853, publica Adolescência. Em 1856, publica a obra Juventude, que desperta o interesse do público e da crítica. De 1864 a 1869, se dedica ao livro Guerra e Paz, onde faz uma reconstrução da Rússia no tempo de Napoleão e das campanhas travadas na Áustria. Ana Karenina. A segunda grande obra do autor é Ana Karenina, um romance passional e um grande afresco da sociedade nacional de sua época. É considerado um dos melhores romances psicológicos da literatura moderna. E aí o pensamento de Lev Tolstói: os mais fortes de todos os guerreiros são estes dois: tempo e paciência.